Tudo bem, pessoal? Meu nome é Clairton Brown e esse é o podcast, o conteúdo compartilhado da Consulpass. Como vocês já devem ter ouvido outros produtos nossos, também ter consumido o nosso canal do YouTube, redes sociais, enfim. E esse é o podcast que sempre traz grandes convidados. Cadeira cativa, o nosso CEO, Eden Paz. Tudo bom, Eden? Tudo bem, Clairton? Prazer estar mais uma vez aqui com você nesse bate-papo e com um convidado especial aí que você vai apresentar. Estamos com um convidado muito especial, porque é o Flávio Feltrin, presidente da ABSC, Associação Brasileira de Serviços Compartilhados. Sem dúvida vai trazer para nós um panorama incrível de como está esse mercado de CSC e também falar um pouco da sua vida pessoal, da sua vida profissional e também trazer os nossos grandes cases. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Clairton? Tudo bem, Eden? Prazer estar aqui com vocês. Flávio, vamos lá. Conta um pouquinho para nós a tua experiência profissional, um pouco de você e como que é, e apresenta para nós o que é a ABSC. Bom, Clairton, eu tenho uma formação bastante eclética, né? Atualmente eu sou diretor superintendente do CSC da Algar e, como você já mencionou, o atual presidente da ABSC, Associação Brasileira de Serviços Compartilhados. Eu sou analista de sistemas de formação, com uma pós-graduação em administração e marketing. Tenho também um MBA em gestão de projetos e tive uma experiência muito bacana de fazer uma extensão em business, né, pela Ohio University. Também gosto muito de pessoas, então sou especialista em gestão de mudanças, sou constelador sistêmico organizacional e master coach, né, bem diversificado, não é? Tenho aí, já conto com uma experiência... Quase que um professor, né, Eden? O que tu acha? Eu diria que não é à toa que ele está à frente de um CSC, que precisa de pouca capacitação, de pouco conhecimento, de uma visão holística e sistêmica ampla, ou seja, é o cara perfeito para a posição, né? Eu diria que ao longo, né, da nossa vida profissional a gente vai entendendo as necessidades e buscando as respostas e buscando isso através de formação. É um pouco do que eu fiz, né, na minha carreira, nesses aí mais de 20 anos de experiência em serviços compartilhados, em outsourcing e também em consultoria de desenvolvimento organizacional. Bom, a ABSC é uma entidade sem fins lucrativos, né? Nós agregamos atualmente em torno de 60 CSCs no Brasil e tem como principal missão facilitar a conexão dos diversos participantes dessa comunidade, como empresas que queiram montar um CSCs em diferentes estágios de maturidade, fornecedores de serviços, tecnologia, governo, hubs de inovação, para esse setor de serviços compartilhados e até pessoa física, né? Muitas vezes funcionários de CSCs ou ex-funcionários que queiram continuar envolvidos aí com esse tema no mercado também podem ser associados da ABSC. Então, a ABSC é um grande conector de toda essa comunidade aí de serviços compartilhados no Brasil. E, Eden, vamos instigar um pouquinho o Flávio, né? Já que a gente está com esse presidente da ABSC, a única associação brasileira que cuida de serviço compartilhado. Eden, o que tu quer saber do Flávio para os nossos ouvintes? Olha, Flávio, eu primeiro eu gostaria de que você contasse um pouquinho como tem sido a tua experiência de presidir essa que é a maior iniciativa aí, né, de serviços compartilhados do país. A gente não tem dúvida disso. E além de como tem sido essa experiência, né, que você falasse também dos principais desafios aí que nesses teus já quase 2 anos à frente aí da ABSC, com uma excelente gestão, você tem enfrentado aí. O Eden, não é uma resposta simples, tá? Eu diria que é uma experiência, tem sido muito rica e principalmente de muito aprendizado. Do ponto de vista operacional, tudo na ABSC já acontece de forma remota, né? Porque são vários diretores, são vários membros
e todos eles, cada um deles de um local, de uma localidade diferente do país. Então, a gente já trabalha de uma forma aí bastante remota. Presidir e liderar a BSC é um grande desafio, porque todos os membros são grandes executivos, são executivos de mercado, são líderes dos seus CSCs, e todos eles possuem grande conhecimento de mercado, né? Então, é uma liderança mais conciliadora, mais provocadora, no sentido de fazer as perguntas certas e com um grande desafio de manter todos os membros engajados, né? Como eu disse, todos grandes executivos com agendas muito apertadas, né? Muito cheias, e a gente precisa descobrir espaços aí para se dedicar à associação, é o que todo mundo faz com muito carinho. Então acho que um grande desafio é porque exige um estilo de liderança que hoje em dia é muito moderno, né? Que é um estilo colaborativo, que busque extrair o melhor, né, de executivos que estão ali dedicando parte do seu valioso tempo para a associação. Acho que esse é o principal desafio em presidir uma associação como é a BSC. E Flávio, um ponto interessante, né, que você não comentou, mas que eu vejo que faz bastante diferença quando você fala do envolvimento desses executivos, né, desses líderes e tal, é que isso é um trabalho literalmente voluntário, né? Eu acho que isso é importante, né, você comentar um pouco aí também, porque apesar de ser uma associação, uma pessoa jurídica e tal, é um trabalho voluntário de vocês, né? De fato, Éden, é um trabalho voluntário e todos que estão ali na diretoria, e também nós temos um conselho, né, os membros do conselho, são pessoas extremamente dedicadas ao assunto serviços compartilhados, né, com vasta experiência e que se propõem realmente a dedicar, né, parte do seu tempo para a associação, uma vez que, como você bem disse, né, são cargos voluntários e que, como todo cargo voluntário, a gente precisa fazer em horários não muito convencionais. Então, as nossas reuniões acontecem à noite, nos feriados, ou eventualmente nos finais de semana, mas a gente sempre encontra uma forma de fazer aquilo, de auxiliar aquilo que a gente acredita. E Flávio, com todo esse cenário, né, conta um pouco para a gente como é que a ABSC tem alcançado aí os seus resultados, como é que ela está aí no crescimento de associados, de mantenedores, as inovações que vocês trouxeram nessa gestão, que tem vários pontos aí que a gente que acompanha de perto sabe, mas o público que está nos ouvindo talvez não conheça, e essa é uma oportunidade de compartilhar com esse público, né, estas informações aí, demonstrar inclusive a grandeza, o tamanho da ABSC, aí através de números, de dados, aí que eu acho que são bastante interessantes aí para o público conhecer. Bacana, Éden. Bom, quando assumimos a diretoria, nós em conjunto, né, a diretoria toda, nós definimos uma ambição para a ABSC, que era transformar a ABSC na maior referência do termo serviços compartilhados no Brasil. Bem, para isso, era necessário que a gente endereçasse algumas questões um pouco mais estruturantes, e então nós fizemos muitas coisas nesse sentido, né? Reformulamos totalmente nosso website, de uma forma que as pessoas tivessem mais facilidade de ter acesso, de nos encontrar, né, na internet. Estruturamos um plano de comunicação que levasse a nossa informação de forma mais eficiente a todos os participantes dessa comunidade. Como eu mencionei, nós temos os mais diversos, né, participantes dessa comunidade, fornecedores, CSCs estabelecidos, empresas que queiram estabelecer um CSC ou até mesmo pessoa física. Nós conduzimos também um mapeamento de mercado de CSCs no Brasil. Então, a gente mapeou lá quase 300 CSCs e temos trabalhado bastante para acumular conteúdo relevante para os nossos associados. Por fim, nós entendemos também que a gente precisava ampliar as fronteiras da ABSC.
Então, nós iniciamos um trabalho de conectar nossa comunidade com outras comunidades internacionais. Então, eu posso dizer que o trabalho que fizemos foi para preparar a BSC para, de fato, se tornar a maior referência do tema serviços compartilhados no Brasil. Mas, além de tudo, a gente ainda conseguiu crescer alguns números, né? Conseguimos aí crescer em 53% a quantidade de associados. Até esse momento, acredito que até o final do ano a gente consiga ainda melhorar um pouquinho esse número. E ampliamos bastante também a nossa base de mantenedores. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 3 mantenedores, que foram praticamente os mantenedores que apostaram e criaram a BSC já há algum tempo. E hoje nós temos 16 mantenedores, dos quais 7 são mantenedores de startups. Inclusive, mantenedor startup é uma das categorias que nós criamos aí ao longo desses 2 anos, porque entendemos que nós precisávamos nos conectar com essa comunidade também de inovação e as startups no Brasil. Puxa, número fantástico, hein? Sair aí de 3 para 16, assim. E fora isso, né, Flávio, como eu disse, eu tenho o privilégio aí de poder acompanhar de perto o trabalho de vocês. Eu sei que vocês também tiveram aí alguns eventos aí muito marcantes desde o ano passado e mesmo agora durante a pandemia. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente sobre estas realizações, né? Mais este grupo de realizações aí que vocês vêm realizando aí pela ABSC, eu também te agradeço. Acho que tem muita coisa boa aí para ser comentada. Claro, Éden. Bom, além das ações estruturantes que eu mencionei, e que são, de fato, muito importantes para o futuro da ABSC, do crescimento de associados, mantenedores, a gente também procurou dar continuidade a muitas coisas que a ABSC já fazia e fazia muito bem em mandatos anteriores, né? Então, nesses 2 anos, nós realizamos cerca de 8 webinars por ano. Então, praticamente a cada 40, 45 dias, a gente tem um evento, que é um webinar, para levar conteúdo com temas bastante novos, né, inovadores para essa comunidade. E temos como prática também a realização de 2 encontros presenciais por ano. Aqui eu destaco o evento que a gente chama de CSC Innovation Day. Nós realizamos no ano passado esse evento, foi de muito sucesso, e nós faremos uma nova edição neste ano. Porém, esse ano vai ser um formato um pouquinho diferente em função da pandemia. Eu ainda destacaria a criação da categoria associado parceiro, que tem como objetivo, né, a aproximação com empresas de eventos e conteúdos no Brasil e no exterior. Então, nós temos aí várias empresas que já trabalham, né, com conteúdo, com eventos, com formação, com cursos relacionados ao tema serviços compartilhados. Então, a gente não só criou uma categoria de mantenedor startup, mas também criamos uma outra categoria de associado parceiro para que a gente estivesse mais próximo desse conteúdo, né? E fizemos também parcerias internacionais com a Costa Rica e com a Colômbia, por enquanto, né, que com certeza abrirá novos horizontes aí para os nossos associados, com novos conteúdos e novos aprendizados, muitas vezes de situações diferentes das que temos aqui no Brasil, e a gente tem sempre muito a aprender com outras práticas, né? E Flávio, querendo explorar um pouquinho mais essa questão aí dessas parcerias internacionais, que eu acho que é um grande avanço que a ABSC está fazendo, né? O que vocês, na prática, estão imaginando aí de ganhos, de vantagens nessas parcerias? Obviamente, quando eu falo de ganhos e vantagens, é para os 2 lados, né? Porque no exemplo que você deu aí de Costa Rica e Colômbia, não tenho dúvida que eles têm muito a aprender com a ABSC, aqui no Brasil também, mas a troca com eles deve ser muito rica. O que vocês estão vislumbrando aí, desenhando para essas parcerias? O Éden, eu diria que essa nossa diretoria ela foi bastante
estrategista na ABSC, porque nós entendíamos que nós tínhamos que dar uma base e realmente fazer algumas ações estruturantes na ABSC antes de a gente abrir as fronteiras, né, para o exterior. Mas a gente gostaria de fazer essas conexões já no nosso mandato. Então, nós já formalizamos parcerias com a Canscat da Costa Rica e com a ENDE da Colômbia. Iniciamos também conversas com a SSON, que é americana. Então, o que a gente entende? Né? Que esse tipo de parceria ele vai possibilitar uma maior troca de experiência entre os nossos associados e os associados dessas organizações. De alguma forma, isso vai ampliar, né, as possibilidades de benchmark, visitas técnicas, missões que a gente pode organizar, tanto eles vindo conhecer centros no Brasil, como nós indo conhecermos centros fora do Brasil, participação em eventos. No final do dia, o que a gente tem buscado com isso é ampliar as possibilidades de conexão de empresas brasileiras com as empresas desses países. Show de bola. Eu vejo isso como uma baita iniciativa. E não só isso, né, Eden? Eu acho que o Flávio ressaltou a importância dessa conexão, dessa troca de experiências, e também para acrescentar valor aos associados, né, Flávio? Isso também entrega uma credibilidade incrível para a associação. Esse é o principal objetivo, né, Clairton? A gente realmente trazer mais conteúdo, mais conhecimento e experiência diversificada, né, de outros setores, de outros contextos sociais, políticos, econômicos, inclusive, para que a gente possa aprender mais, tanto eles com a gente, quanto nós com eles, e dentro de serviços compartilhados, a gente já tem muito por prática compartilhar melhores práticas e conhecimento. E à medida que a gente amplia as fronteiras, é bom para todo mundo. Flávio, me permite uma questão, acho que também o Eden pode ressaltar isso. Como que tu encara, o CC já foi inovador por natureza, né? É uma situação, é um tipo de gestão inovadora por natureza. Como que tu encara o CSC antes da pandemia, durante e agora? O que você vê para esse futuro aí do serviço compartilhado? E eu vou complementar, Clairton, a pergunta, se você me permite. Por favor, por favor. O que a ABSC também fez, né, junto aos seus associados, quais, enfim, foram as iniciativas, além dessa questão do que foi antes, durante e depois, né, mas o que também foi feito aí pela ABSC para apoiar o segmento e os associados? Muito bom. Bom, vamos lá. São duas perguntas aí importantes, né? De tudo que nós vimos na experiência de mercado, dos CSCs de mercado e nos eventos que nós fizemos durante a pandemia, o que a gente percebeu? Que em muitas situações, os CSCs, os centros, eles estavam até mais preparados para essa situação do que as próprias unidades de negócio. Eu digo isso porque os CSCs, via de regra, eles já controlam muito bem, né, a sua produtividade, os seus fluxos de trabalho. Nesse sentido, me parece que os CSCs se destacaram, sabe? E com isso, eles estão ampliando o escopo de atuação. O que a gente viu acontecer durante a pandemia é que, pelo fato de ter controle dos seus fluxos de trabalho, da sua produtividade em especial, à frente das unidades de negócio, as unidades de negócio, por sua vez, começaram a perceber muito valor e muita vantagem nisso, né? Fazendo com que muitos CSCs do mercado, inclusive, tenham ampliado ou tenham iniciado discussões de ampliação de escopo durante a pandemia. Então, acho que foi um baita valor assim, criado pelos CSCs para as suas companhias. Além disso, de uma forma, eu diria, bastante significativa, a maioria dos CSCs aceleraram muito a sua digitalização, né? Então, isso também a gente percebe aí que aconteceu. Existiam diversos planos um pouco mais cadenciados, mais a médio e longo prazo, e que todos foram absurdamente acelerados
pela pandemia e com resultados excepcionais. Então, é um pouco do que eu vejo, assim, que aconteceu com muitos CSCs no mercado. E, sem dúvida alguma, ele não só é atualizado como ele já nasceu atualizado, já nasceu inovador, o CSC, né, Flávio? E eu não vejo hoje, acompanhando o trabalho da BSC também, o próprio do Éden, na Consulpas, pelas consultorias, enfim, eu não vejo uma empresa hoje sem um CSC robusto. Eu não consigo entender uma empresa sem CSC robusto. Os grandes players têm, né? O Clayton, CSC, Centro de Serviços Compartilhados, é uma prática de meados dos anos 80, né? Eu costumo dizer que o CSC ela é uma prática de gestão, é um modelo de gestão, né? Então, que as companhias, sendo um modelo de gestão, podem optar por ter ou por não ter. Mas, veja, uma prática que já existe há mais de 40 anos, já sobreviveu a várias crises, né? Não só o Covid, mas muitas outras crises anteriores, crises econômicas, né? Toda vez que a gente tem uma crise econômica, o CSC se sobressai, porque o CSC acaba sendo uma unidade muito orientada a custo, a produtividade, e traz muitos outros benefícios de compliance, de controle, de padronização de processos. Então, você tem razão, é uma prática inovadora, que já existe há muitas décadas, tem uma excelente perspectiva de continuar existindo ainda por muito tempo, porque, como você mencionou também, Clayton, é uma boa prática de gestão, que traz independência, que gera valor para o acionista, enfim, e que aconteceu uma coisa também interessante, porque antigamente os CSCs eram vistos como unidades, primeiro, transacionais e para grandes companhias. Hoje isso já não é mais aplicável, né? A gente tem CSCs que ainda são transacionais, mas muitos CSCs que já são centros de excelência, que geram muito valor para suas companhias, e companhias de qualquer porte, né? Então a gente tem CSCs para grandes companhias, a gente tem CSC de 500, de 1.000, de 2.000 pessoas, e temos CSC de 30, de 25, e que geram valor da mesma forma. Poxa. Flávio, eu costumo dizer, Flávio, que, e até já escrevi sobre isso, né? Às vezes eu sou repetitivo nesse assunto, mas que o CSC, eu vejo exatamente como você, ele é um modelo de gestão, e o grande diferencial dele é que ele tem duas características, para mim, extremamente diferenciadas, né? Ele é adaptativo e evolutivo. A cada desafio, a cada barreira, ele consegue rapidamente se adaptar e evoluir para uma próxima etapa. Então, se a gente olha quando ele nasceu lá, né, no início dos anos 80, realmente eles eram verticais, puramente transacionais, com foco em redução de custos e tudo mais, e depois eles vêm caminhando até chegar onde nós estamos aí hoje, no CSC 4.0 ou algo do tipo, e transformou aquilo que era extremamente transacional, talvez na maior base de análise de dados de qualquer companhia que tem CSC, né? Porque todas as informações de back-office, não estou falando de informações de atividades core do negócio, elas passam por um CSC estruturado, robusto, que tem esses centros de excelência. Então, te ouvindo falar, isso soa música, né? Para mim, que acredito muito nesse modelo, assim como você, né, e vejo dessa forma, assim, muito, mas muito parecida mesmo, como você acabou de descrever. O Éden, e por ser adaptativo e evolutivo, é um modelo extremamente resiliente, né? E eu gosto muito de usar esse termo resiliente para CSC, né? É a prova de várias dificuldades e pela natureza do modelo. Então, isso realmente é muito bacana e que é um modelo que já existe há tantos anos, vai continuar existindo, e cada vez tendo uma importância maior, né, para suas organizações. Mas eu gostaria de falar um pouquinho também, eu acabei não respondendo para vocês, o que a BSC fez aí durante a crise. E fizemos algumas coisas, né? Nós também precisamos nos adaptar aí, não do ponto de vista de operação, porque, como eu mencionei, nossa operação já sempre foi remota, a gente já nasceu online, né? A BSC já atua de uma forma bastante online,
nos eventos e também nas nossas reuniões, nossas discussões, mas a gente fez algumas coisas, né? O que a gente buscou foi apoiar os nossos associados de formas diferentes. Primeiro, financeiramente, né? Então, nós temos aí um valor, ele não é muito significativo, mas quando todo mundo fala em preservar a caixa, qualquer real é importante. Então, a gente ofereceu aí uma redução de 50% na mensalidade dos associados durante aí o período mais crítico da crise. Fizemos também várias lives. Eu sei que o pessoal está um pouco cansado de live já, mas era importante que a gente fizesse. Nós fizemos muitas lives para discutir o tema. E nessas lives nós abordamos essa questão da pandemia, separando em 3 momentos, né, que nós vivemos. Primeiro, o impacto inicial, né? Então, a dificuldade ou os desafios que todo mundo teve aí para levar suas operações para casa, para home office e tudo mais. Depois veio um segundo momento, que foram as dificuldades durante a contingência, a questão das pessoas, do engajamento das pessoas, de estarem à distância, de gerenciar a produtividade e tudo mais. E depois, num terceiro momento, a gente discutiu muito o futuro do modelo pós-pandemia. Então, também foi muito bacana essa divisão de 3 momentos que a BSC fez em várias lives, porque acho que deu muita clareza, né, num pensamento bastante coerente aí para os nossos associados, para que cada um se situasse e conseguisse aprender com os outros a situação que estava e evoluir para um próximo momento. A gente também disponibilizou conteúdos específicos sobre o tema no nosso site, né? Então, isso também é importante. A gente pegou conteúdos de várias consultorias renomadas aí no país, estão todos disponíveis, pesquisas, enfim, todo o conteúdo que pudesse auxiliar os associados nesses momentos, né, difíceis que todos passamos, eu diria que já estamos superando. E, por fim, a gente também precisou ser bastante flexível e ágil, e a gente fez uma adequação no nosso roadmap aí de webinars para que a gente trouxesse temas que fossem mais importantes para aquele momento de pandemia. Então, a gente reestruturou, recombinou aí com os palestrantes e, de uma forma muito ágil, muito rápida, a gente se organizou para trazer, de fato, os temas que eram mais relevantes para os nossos associados durante esse momento crítico. Então, é um pouco do que nós fizemos aí durante a pandemia. Ou seja, né, Flávio, vocês, dentro dessa proposta, né, de fato ser uma referência, a maior referência em CSC no país, vocês rapidamente, né, tomaram ações assim que vieram ao encontro das necessidades, né, dos associados e muitas vezes até de não associados que se beneficiaram de alguns webinars, de algumas oportunidades aí, né, de estarem juntos aí com a BSC, ajudando nesse momento aí de indefinição e dúvidas que até hoje a gente está, né, a gente não tem todas as respostas ainda, mas que puderam aí ajudar e compartilhar as experiências aí nesses 3 pilares, vamos chamar assim, que você dividiu, né, das ações aí realizadas pela ABSC, né? Perfeito, Éden. E uma prova disso é que a gente conseguiu ter mais associados. Nós crescemos, né, o número de associados durante a pandemia, mais crescemos do que eventualmente perdemos, que era uma preocupação que se tinha, né, em função de custos e tudo mais, a gente deixar de ter associados. Não deixamos de ter e ainda crescemos a quantidade de associados durante a pandemia. Então, acho que isso é uma prova de que realmente essa comunidade, de quem também não fazia parte, mas que eventualmente teve acesso, porque muitos dos nossos webinars foram transmitidos pelo YouTube, que é um canal, né, livre, e as pessoas sempre compartilham com outras pessoas, né, que estão assistindo alguma coisa de relevância, de valor, e a gente conseguiu ainda crescer a quantidade de associados durante esse momento. Então, acho que é uma evidência de que o conteúdo foi relevante. Fantástico, Flávio. E sem dúvida, né, Flávio, colaborou muito com as decisões dos associados e essa questão de disseminar o conteúdo da BSC, digamos assim, livre, né, ao livre consumo de informação,
Eu acho que também é um papel de vocês mesmos, como executivos, né? E também como o Eden, que também é, além de CEO da Consulpaz, é conselheiro da entidade, né? Eu acho que isso não só gera valor, mas entrega a satisfação de quem está vendo esse conteúdo, né? Porque nesses momentos de pandemia, como a gente nunca passou, enfim, ele é quase que um alento e quase que um direcionamento para as decisões, né? É fato, Clayton. Nesse momento, o que a gente mais precisa é duas coisas, né? A gente precisa de informação, fatos e dados, para poder tomar as melhores decisões. Perfeito. E nesse momento também, o que todo mundo busca, e aí eu acho que a ABSC ela é um canal fantástico para isso, é a troca de experiências, né? O que deu certo no lugar. Eu estava pensando em fazer alguma coisa aqui, mas conversei com algumas pessoas que não deu muito certo, eles ajustaram e esse ajuste é que deu certo. Então, é um aprendizado muito rápido a um custo muito baixo, né? Então, acho que esse que é o principal valor que a BSC gera para a sua comunidade. Realmente essa troca de experiência e de conhecimento que ocorre aí em quase 60 CSCs no mercado. E Flávio, ajudando aí a complementar essa resposta, né? E te ouvindo, eu me lembrei do grupo de associados, né? Do WhatsApp, por exemplo, onde há trocas constantes ali deste tipo que você falou, né? De situações, de vivências, de experiências, onde os associados colocam lá de forma muito transparente a sua dúvida, a sua dor, né? E os demais associados, né, por estarem dentro desse guarda-chuva, né, dentro desta estrutura da ABSC, compartilham também de forma muito transparente, contribuindo um com o outro e gerando essa troca que você citou várias vezes aqui, né? Perfeito, Éden. Esse é um valor enorme, né? Muitas vezes é até difícil a gente conseguir vender e verbalizar esse valor que a BSC entrega. Mas é um valor enorme você saber que qualquer situação que você tenha dentro do seu centro, dentro da sua companhia, seja de práticas, né, de melhores práticas, de dúvidas de modelo, você tem mais 60 pessoas ali disponíveis e à disposição para trocar informação. Isso não tem preço, né? É um valor muito grande. Flávio, para encerrar o nosso podcast, conteúdo compartilhado da Consulpaz, qual é a tua perspectiva no novo cenário frente à BSC? Clayton, a BSC, ela nesse momento está bastante estruturada. E eu pessoalmente acredito que a BSC ela vai ter um papel muito importante, né, no mercado nacional. Vamos falar de mercado nacional primeiro, né? Depois a gente pode falar do internacional, mas principalmente no mercado nacional. Por quê? Nós não mencionamos isso antes, mas apesar de ser um modelo já de mais de 40 anos, resiliente, que continua, né, vivo, é um modelo que continua crescendo no Brasil e no mundo, né? Então, ano após ano, o que a gente percebe é o crescimento do modelo de serviços compartilhados no mundo. Muitas empresas, uma última pesquisa que eu vi de 2019 da SSON, essa taxa era de 17% no mundo, empresas ainda planejando montar os seus centros, e no Brasil isso não é muito diferente, cresce aí na casa de 2 dígitos também todo ano. Então, nesse contexto onde você tem aí uma entidade que conecta, né, toda essa comunidade num modelo de sucesso, resiliente e em crescimento, eu não tenho dúvida que a ABSC tem uma missão muito importante, que é conectar toda essa comunidade e principalmente promover a excelência do modelo. Isso é fundamental para o mercado e a ABSC se presta muito bem a esse serviço. E Flávio, e ações para este ano ainda, próximos passos aí da ABSC, o que a gente pode compartilhar aí com os nossos ouvintes aí, com o nosso público?
O Éden, esse ano tá passando muito rápido. Não sei se é o efeito da pandemia, mas a Muito sensação que a rápido, gente tem é muito. Não, que, a mesma sensação que eu tenho, Flávio, muito rápido. que o tempo está dobrando realmente. Mas nós temos ainda o nosso roadmap do webinars, então a gente, inclusive amanhã, a gente tem um webinar para os nossos associados, e veja, o tema amanhã é modelos ágeis para o CSC, então, como eu disse, temas super atuais que a gente traz, com uma consultoria renomada aí de mercado, que vai falar para a gente amanhã, e temos o CSC Innovation Day, né, que vamos fazer em novembro, mais uma edição. A ideia desse evento é sempre falar de inovação em CSCs, na conexão dos CSCs com esse mercado, com esses hubs, né, de inovação que nós temos também no mercado, com startups. E nós temos já, é uma tradição da ABSC, uma premiação anual, onde a gente reconhece os principais executivos do ano, os principais centros de serviços, aqueles que evoluíram mais, aqueles que inovaram mais. Temos lá uma premiação da mulher destaque do ano também, do jovem trabalhador em CSC destaque do ano. Então, isso ainda vai acontecer esse ano, no nosso evento de novembro. Então, temos ainda um bom trabalho pela frente, Eden. Você tem muita contribuição ainda para os associados, para o mercado e para aqueles que tiverem interesse em se associar, né? E falando para aqueles que tiverem interesse em se associar, como é que faz para ser uma empresa associada ou para ser um mantenedor, Flávio? Como é que os interessados em participar desta, que é a maior iniciativa em serviços compartilhados do país, podem fazer para se juntar? O Eden, é bem simples, né? Nós temos vários canais, mas eu acho que o mais simples aqui para a gente falar é as pessoas buscarem nosso website, e lá existem os caminhos, os canais apropriados para se associarem. Basta preencher um formulário e que aí o nosso pessoal entra em contato e faz aí todo o trâmite. Então é bastante simples, para se tornar um associado ou mantenedor startup. Eu ia dizer, Eu Cleiton, só ia, aqui para compartilhar, mas você como também um dos parceiros aí da ABSC, por favor, diz os canais aí de acesso. não, eu já ia falar o www.abscweb.com, né? A gente tem também as redes sociais tanto no Instagram, Facebook e também no LinkedIn. E claro, né, o e-mail, né, que você pode... Mas claro, vamos entrar no site, porque tem tanta informação lá, né, Flávio, né, Eden? Tem informações, tem relatório da pandemia, que pode ajudar o seu negócio, tem as reuniões, tem muito conteúdo. E o associado tem isso é importante também salientar, que o associado tem acesso à área restrita, que tem informações muito mais ainda aprofundadas do que ele vê assim no contexto geral do site, né?